Boa noite a você que nos acompanha aí do outro lado do seu celular, do seu tablet, do seu smartphone, enfim, da sua Smart TV. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por este momento. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Everson Santana, pastorei a Igreja Batista Nacional na cidade de Nova Santa Helena, Mato Grosso, terra de avivamento. E aqui ao meu lado está o irmão Everaldo. Everaldo, que Deus tem colocado em nossas vidas e juntos nós temos caminhado aí uma trajetória aqui nesta igreja, nessa cidade, e Deus tem usado poderosamente a vida dele na área do ensino, nas aulas do batismo, né, Everaldo? E eu louvo a Deus porque o Senhor ele tem nos edificado através do ensino. E muitas pessoas têm perguntado, pastor, diante de tudo isso que nós estamos vendo, diante de tudo isso que nós estamos vivendo, pode-se dizer, pastor, que é os sinais da volta de Jesus? Então, diante de várias indagações, de vários questionamentos, nós queremos estar aqui nessa noite como os instrumentos de Deus, para poder levar o conhecimento até a tua vida. Então, se você tem dúvida acerca do arrebatamento, eu quero te fazer um convite para você ficar conosco aí durante essas 1 hora de live. Vai ser a média em que nós vamos demorar. E se porventura ainda tiver mais algum conteúdo, nós iremos marcar mais um próximo dia para poder estar dando continuidade nesse tema aí que é muito vasto, né? Um tema que abre aí realmente um leque muito grande acerca da volta de Jesus. Então, antes de passar para o Everaldo, para ele poder se apresentar, falar um pouquinho da sua pessoa, de tudo que Deus tem feito, e nós entrarmos no tema, eu quero compartilhar com você. O tema que nós colocamos foi Apocalipse, fim dos tempos e a volta de Jesus. Vou repetir, Apocalipse, fim dos tempos e a volta de Jesus. Então, se você quer aprender um pouco mais, eu convido você a ficar conosco, compartilhe com alguém para poder receber também essa palavra, esse ensino, e eu não tenho dúvida que vai ser tremendo o agir de Deus. Amém? Everaldo, oportunidade para você se apresentar, falar um pouquinho também de tudo que você tem vivido, e logo em seguida nós entramos aí nessa palavra, enquanto os nossos amados irmãos aí vão compartilhando. Muito boa noite, Camila, muito boa noite, Rodrigo, Deus abençoe. Pedro Ilan Reinaldi, meu filho lá de Alta Floresta, beijão para todos vocês, amo você e toda a sua família. Um abraço para sua filhinha, para Duda, para Josi, minha filha. Deus abençoe vocês. O pastor ama vocês de todo o coração. Vocês fazem parte dessa família. Louvado seja o nome do Senhor. Deixar então agora com o Everaldo, enquanto nós vamos compartilhando com mais algumas pessoas aqui. Graças a Deus, pastor Everson. Amém. Graças a Deus a todos que estão sintonizados aí com seus smartphones, estão no seu computador, no seu tablet, até mesmo na sua televisão. Sou grato a Deus, primeiramente, né, por ter nos levantado para fazer a obra dele, que a obra não é nossa, a obra é de Deus. E gratidão ao pastor Everson pela confiança. Amém. Gratidão ao pastor Everson pela confiança depositada sobre a minha pessoa. É um assunto que nós vamos passar para a igreja e para todos que estão sintonizados nesse momento. É um assunto assim, bem profundo, como que se diz a respeito do arrebatamento e da volta de Jesus. Mas não podemos também chegar a esse ponto, dar uma explicação sem ao menos chegarmos a essa conclusão dos acontecimentos desde quando existiu o mundo terreno. Então, pastor Everson, que Deus possa nos instruir. Amém. Que Deus possa falar primeiramente em nossos corações, e o que nós vamos transmitir hoje a todos que estão sintonizados será algo vindo diretamente do trono de Deus para a vida de cada um de vocês. Glória a Deus, glória a Deus. Muito obrigado, Everaldo. E eu digo aqui para todos, né? Nós vamos fazer aqui um bate-papo, iremos aqui conversar um pouquinho, falar do amor do nosso Jesus. Muito boa noite, Marcelo. Muito boa noite, Thaisa. Deus abençoe. Se vocês quiserem
fazer alguma pergunta também acerca desse tema aí do arrebatamento, vocês podem estar colocando aí, né? A gente está aqui para poder estar respondendo, sanando todas as dúvidas. E vai ser muito bom esse momento, porque realmente muitas pessoas têm dúvidas acerca da volta de Jesus. Realmente, pastor, Jesus vai voltar? Sim, querido, Jesus vai voltar, buscar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos falar um pouquinho dos sinais, né? Hoje, comentando aqui com o irmão Everaldo, nós iremos falar um pouco dos sinais. Iremos falar sobre as guerras, rumores de guerras, as peste, fome, o aumento do conhecimento, também sobre o renascimento de Israel e os princípios das dores, e também o aumento do pecado, que é o que nós estamos vivendo nos últimos dias. Então, eu vou passar nesse momento para o Everaldo falar um pouco sobre o texto que nós iremos compartilhar com vocês. E nós vamos estar fazendo esse bate-papo aqui, né, Everaldo? Vamos estar dialogando. Então, eu vou passar a oportunidade para o Everaldo. Mas se você tiver alguma dúvida, você pode estar colocando aqui a sua pergunta, que nós estaremos respondendo também, ok? Muito bem. Falando sobre guerras, desde o princípio houve guerras. Desde o princípio, né? Então, muitos dizem, mas guerras é normal. É normal. Mas podemos ver que nos últimos 100 anos, né, no último século, houve um aumento, uma intensidade muito grande sobre o número de vítimas e números de guerras, né? Número de conflitos. Aqui podemos ver que houve, em média, 80 conflitos durante os últimos 100 anos. Né? 80 conflitos. Sem contarmos que os conflitos que houve contra o povo de Deus. A guerra contra o povo de Deus. Verdade. Né? A guerra contra o povo de Deus, a guerra religiosa. Porque existem muitos países fechados. Muitos países fechados. E segundo a Bíblia, né, o cristão, realmente aquele que teme a Deus, aquele que quer morar no céu, aquele que quer ser arrebatado, ele tem que enfrentar todas as batalhas que vierem sobre ele. Então, a guerra espiritual, né, que somos para nós sermos arrebatados, sermos levados aos céus, essa guerra tem vindo desde os tempos antigos, né? Após a vinda de Cristo, né? Quando Jesus veio, né? Após Cristo, quando Jesus veio, começou, né? Sim, uma guerra espiritual. No século I ao século IV, né? Veio por mão dos impérios romanos. Podemos ver quando os cristãos eram jogados nas arenas, né? Sendo devorados pelas feras, né? E também sendo queimados vivos. Mas mesmo assim, eles não negaram a sua fé. Então, hoje, o que nós vemos? Que nós vemos hoje que se acontece algo de mínimos, o mínimo que acontece com o povo de Deus que diz ser cristão, ele já começa a se afastar. Para eles são um peso, né? Mas olhando para os cristãos, né? Os cristãos antepassados, eles suportavam tudo isso. Eles morriam porque tinha fé em Cristo Jesus, a sua confiança que um dia Cristo irá ressuscitar no último dia. Ressuscitar para a vida eterna. Eles preferiram morrer pelo amor ao Evangelho de Cristo, pelo amor ao Evangelho que Cristo nos deixou para nós seguir, do que depois ser condenado ao inferno. É o que nós estamos hoje vivendo, nossos dia a dia. Hoje, perseguições, temos até perseguição até há poucos tempos, né? Vamos dizer até com essas transmissões que a gente está fazendo, muitos estão querendo tentar impedir, né? Nós estamos levando a palavra de Deus, mesmo fazendo essas lives. Então, nós não podemos nos recuar. Isso é uma guerra espiritual, né? Então, nós podemos ver que no século XX, né, todos esses anos que antecedeu o século XX,
todos os acontecimentos que aconteceram no século XX foi campeão no que podemos dizer intolerância religiosa. Né? O que eu disse, milhões de cristãos foram mortos. Foram mortos pelo comunismo, ateísmo, nazismo, fascismo. Né? Exemplo, né? Na Segunda Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, né, que aconteceu em 1945, 85 milhões de pessoas morreram. Foi um crescimento estrondoso. Tá? Então, mas desses 85 milhões de pessoas, 62% eram civis. Pessoas civis, né, que não tinha nada a ver com o assunto guerra. Não tinha nada a ver com o combate. Então, são pessoas, cerca de 57,7 milhões de pessoas. E muitos desses eram cristãos e judeus. Né? O comunismo na China, que leva milhões de cristãos à morte. Né? A intolerância na Coreia do Norte. Isso tudo, muitos dizem, é comum. Não, isso tudo é um prenúncio da volta de Jesus. A única coisa que eu posso dizer, com certeza, é que Cristo Jesus está às portas. O dia e hora ninguém sabe. O próprio Cristo Jesus nos diz. O dia e hora ninguém sabe. Mas deixou os sinais. Os sinais para as guerras, rumores de guerra, aumento do pecado, que a humanidade hoje, o pecado está sendo comum. Hoje, para a humanidade, o pecado é comum. Antigamente, não. Pensava muito se pecasse e tinha que pagar as consequências. Hoje, o pecado para a humanidade está sendo comum. Né, pastor? É verdade. Está sendo comum. Entendeu? Então, o fanatismo religioso é o que mais deteriorou a fé cristã. O fanatismo. Mataram muitos cristãos. E até hoje, o Estado Islâmico, eles matam cristãos. Muitos países são fechados para o Evangelho. Muitos países. Mas nós que servimos ao Deus que prometeu que aonde nós estivermos, Ele estará junto, nós não podemos abaixar a cabeça. Nós temos que levantar a cabeça e seguir em frente. Aleluia. Então, um exemplo, né? Vou dar um pequeno exemplo aqui, sobre as guerras, números de guerras. Né? Vamos pegar Primeira Guerra Mundial, 1914. Quero pegar somente o crescimento. Tá? O crescimento do que está acontecendo. Tá? Primeira Guerra Mundial, 65 milhões de mortes. Meu Deus. 65 milhões de mortes. Muitas pessoas. Muitas pessoas. Vamos dizer, de 1804. Tá? De 1804 até antes de 1914, sabe quantos milhões de pessoas morreram em conflitos? 6,5 milhões. 6,5 milhões. Só para complementar, Everaldo, esses dados, né? Marcos capítulo 13, versículo 8 diz: nação se levantará contra nação e o reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fome. E essas coisas são o início das dores. Então, só para aproveitar um gancho naquilo que você está dizendo, haverá nação contra nação. Nós estamos diante de dados, né, no qual o Everaldo buscou fontes aí seguras para poder estar nos passando, que muitas e muitas pessoas morreram nessas guerras, morreram nesses conflitos. E nesse texto que nós lemos, ele diz que logo após isso haveria muitas fomes. Então, logo depois dessas guerras, quantas pessoas morreram de fome? Nós estamos diante de alguns dados em que foram realmente de conflitos. Pessoas que morreram em conflitos nessa época. Mas e quantas pessoas morreram ao redor do mundo de fome após as guerras, após os conflitos, após as crises que acabam acontecendo, como nesse momento, como no momento que nós estamos vivendo hoje. Todo mundo diz assim acerca do coronavírus, acerca da pandemia.
E muitas pessoas falam, pastor, realmente, pastor, é muito sério. Sim, se não fosse sério, não teria parado o mundo inteiro. Aquilo que é falado aqui no Brasil também é falado na Europa, é falado em todos os continentes, né? Europeu, asiático, na América do Sul, enfim. Todos os países estão falando a mesma coisa. Porque realmente não é somente uma gripe, é algo que pode tirar a vida de pessoas, né? Tem um grupo de risco? Sim, mas tem muitas pessoas também que estão fora desse grupo de risco que também, pegando, né, esse vírus, estão correndo risco de vida. Eu conversei com algumas pessoas que têm ali a sua saúde totalmente revigorada, não tem problema nenhum com asma, ou com falta de ar, ou com algum problema pulmonar, e que falou, olha, pastor, literalmente, né, por telefone, nós conversando, falou, olha, se for uma criança ou um idoso, não aguentaria passar pelo que eu passei. Então, realmente não é algo de se brincar. E junto com tudo isso, junto com essa situação, vem também a dificuldade econômica, a crise econômica, porque o comércio em si parou. E o resultado de tudo isso vai ser se cumprindo mais um sinal, como nós acabamos de ler, acerca da fome. Porque tem muitas e muitas famílias, e eu digo, Everaldo, como pastor hoje, e você tem acompanhado, você está aqui do meu lado, sim, quantas e quantas famílias chegam aqui diariamente solicitando uma cesta básica, pedindo uma ajuda. Desde o início dessa questão do coronavírus, nós distribuímos mais de 18 cestas básicas. E nós fomos até a família, olhamos realmente se a família estava precisando, oramos com ela e assim contribuímos com aquilo que nós temos recebido, com aquilo que nós temos ajudado. É uma preocupação da igreja acerca do que está acontecendo, mas é fato que não tem como negar, que é os sinais da volta de Jesus. Então, pastor, acrescentando, sobre as guerras, rumores de guerra, quando a Bíblia diz em Mateus 24, já aconteceu. É verdade. Já se cumpriu. Já se cumpriu. Tá? Agora, as pestes, chegou. É verdade. Nós estamos passando. Tá? Nós estamos passando por ela. Então, muitos estão esperando grandes guerras, né? Não estão esperando a volta de Jesus. Não estão esperando acontecer mais guerras. Esperando guerras aumentar, né, mais a tua intensidade, mas não estão atentando para a volta de Jesus. Bem lembrado, né, Everaldo? Sem contar que, como você citou, realmente as guerras já aconteceram e os números são assustadores, né? De pessoas que já perderam a vida, famílias que choraram, né, o luto aí dos seus entes queridos. E continua acontecendo essa guerra diariamente, né, em todo o mundo. Uma guerra interna, uma guerra civil, uma guerra de ideologia, e quantas pessoas estão morrendo pelo pensamento de um ou pelo pensamento de outro, enfim. Mas o detalhe é que poucos estão se atentando para a volta de Jesus. Muito pouco. Então, porque muitos, pastor, muitos estão esperando acontecer. E já aconteceu, né? E muitos estão esperando acontecer a volta de Cristo. Mas muitos, hoje, um exemplo, hoje uma pessoa no mundo dominou o mundo. Pediu para que todos se cuidassem, né? Não saíssem de casa por causa do coronavírus. É verdade. E muitos obedeceram. Sim. Agora nós, cristãos, que estamos na frente da obra, pedimos ao povo, se arrependam. Se arrependam-se. Muito forte. Se arrependam. Porque Cristo está voltando. E muitos não dão ouvidos. Muito forte. Hein? E não dão ouvidos, pastor. Muito forte. Entendeu? Então muitos estão esperando acontecimento terreno. Nós esperamos acontecimento celestial. Glória a Deus. Que é a volta de Cristo. Porque esse vai ser o maior evento. Aleluia. Esse vai ser o maior evento que já se viu. Que o mundo vai ver. Porque a Bíblia diz, todo olho verá. Glória a Deus. Todo olho verá. Então nós estamos batalhando, orando, jejuando, buscando mais a Deus,
buscando por vidas, nós não vamos nos cansar Aleluia. de fazer esse ID, atender esse ID de Cristo Jesus. Glória a Deus. Então, guerra, não espere mais guerra. Não espere. Sabe qual que vai ser? Você que está me assistindo agora. Sabe qual que vai ser a última guerra que irá acontecer? Mas nós que somos salvos, nós vamos participar do arrebatamento de Cristo. Aleluia. Do arrebatamento da igreja. Será a guerra do Armagedon. Essa igreja não vai participar. Somente os ímpios e os judeus. Por quê? Porque tanto os ímpios quanto os judeus, eles não acreditam que Jesus Cristo veio em pessoa. Nasceu de uma mulher, sofreu morte de cruz. Até hoje eles estão esperando o Messias. Até hoje. E muitos ímpios e muitas pessoas também estão desacreditando no que nós estamos falando. Acreditam em muitas coisas que o mundo, a tecnologia, a ideologia de gênero, que o homem veio do macaco. Acreditam. Muitas pessoas acreditam nisso aí. Acreditam que a salvação não é através de Cristo Jesus. Mas não acreditam no que está escrito na palavra de Deus. Jesus disse: eu vou ao Pai. Eu estou indo ao Pai. Mas eu virei outra vez para vos levar para onde eu estou. Vos levarei. Então, muitos não acreditam. Prefere acreditar, igual diz o anterior, prefere acreditar no que o mundo diz, no que as notícias dizem, mas não acredita no verdadeiro evangelho pregado. Mateus capítulo 24, versículo 14, diz: e este evangelho que hoje está sendo anunciado através dessa live, será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O evangelho está sendo anunciado. Eu estava comentando agora há pouco com algumas pessoas que há cerca de 28 dias nós começamos as lives. E talvez para muitos seja um número pequeno. Pessoas que já trabalham com as redes sociais e tem aí milhões de seguidores, né? Cada postagem consegue milhões aí de curtidas, de acesso. Mas para nós que não tínhamos aí esse trabalho de maneira online, de 28 dias para cá, mais de 45 mil pessoas ouviram falar de Jesus através das lives que estão sendo anunciadas aqui da nossa igreja. Através da página a gente consegue ter um controle de pessoas que assistem a live até a metade, outras que assistem até o final por completo, ou até mesmo daquelas pessoas que somente são alcançadas. E foram mais de 70 mil pessoas alcançadas e mais de 45 mil pessoas que acompanharam as lives, pararam para ouvir o que está sendo anunciado e pregado. Então, isso nós estamos falando de uma ferramenta, estamos falando de uma igreja local que não tem um trabalho com a mídia de maneira profissional. Mas imagina quantas e quantas pessoas ao redor do mundo estão ouvindo falar de Jesus nesses períodos agora. Deus fez com essa pandemia, Veraldo, que as famílias parassem o trabalho, parassem tudo que estavam vivendo para poder se achegar até a Deus. E eu achei muito interessante essa colocação que você falou agora há pouco, que um líder acerca da saúde mundial anunciou a pandemia mundial e deu uma ordem para que todos se prevenissem e que ficassem em casa. E o mundo inteiro parou, a ordem de um ser humano. E o Senhor Jesus está dizendo que céus e terras passarão, mas que as palavras dele não passarão. As palavras dele são eternas e nos conduz para a vida em eternidade. Essas palavras são as palavras que estão sendo ministradas pelo verdadeiro evangelho através do Espírito Santo. Ele é o supremo pastor das igrejas, é ele que conduz todas as coisas, é ele que nos direciona. E eu louvo a Deus por um momento como esse de ensino, onde nós aprendemos a confiar em Deus. Porque se ouvimos a voz do ser humano e paramos, o mundo inteiro para, imagina, diante da voz do Senhor.
Deus está dizendo para mim e para você nesta noite que é tempo de se achegar a Deus, buscar enquanto se pode achar, porque vai chegar um tempo em que correrão de um lado para o outro e não encontrarão mais Everaldo. O Espírito Santo de Deus já não estará mais entre nós, e eu sei que daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas só para aproveitar esse momento e dizer: arrependa-se. Ouça o Evangelho de Deus dizendo para você nessa noite: arrependa-se. Olha onde eu e você estamos falhando e vamos procurar nos corrigir enquanto há tempo e viver o verdadeiro Evangelho. Procurar saber realmente o verdadeiro conhecimento, aquele que é a verdade, que é o caminho, que é a vida, aquele que pode nos levar aos céus. Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu concordo com o que o Everaldo acabou de dizer aqui agora há pouco, que as guerras já aconteceram, estão acontecendo. Então, pastor, vai estourar uma guerra entre uma nação e outra, já não é mais novidade. Não é mais novidade. Vítimas já foram feitas, pessoas já morreram, os sinais das guerras já aconteceram. Agora nós estamos contemplando aí das pestes, passando por toda essa situação. E lá no livro de 2 Crônicas diz que se ele fechar os céus, mesmo assim ele é Deus, e se ele permitir que viesse sobre nós as pragas, mesmo assim ele continua sendo Deus. E se o povo se humilhar, orar e buscar a sua face, ele sararia a sua terra. Então é tempo de nós orarmos e buscarmos a Deus para que o Senhor venha sarar a nossa nação, sarar dessa pandemia, sarar desse vírus, e só vai acontecer isso no momento em que Deus decidir que tudo isso aconteça, porque Ele está no controle de todas as coisas. Realmente está acontecendo os sinais da volta de Jesus. Está acontecendo os sinais, Everaldo. Aleluia. Queridos, eu só vou passar, não é para assustar pessoas, pastor, mas vou passar os dados, informações bíblicas. Perfeito. Informações bíblicas sobre o renascimento de Israel. É verdade. O renascimento de Israel. Israel, para aqueles que já sabem, aqueles que não sabem, Israel veio de Abraão. Israel veio de Abraão. Como que Israel veio de Abraão? Abraão, Isaque, Jacó. Jacó, neto de Abraão. Jacó, Deus, quando teve encontro com Deus, Deus transformou o nome dele para Israel. As 12 tribos veio de Jacó, Israel. Então, o número que eu vou passar para vocês que estão assistindo agora é uma reflexão do que está acontecendo hoje, no nosso tempo hoje. 70 anos depois de Cristo, Israel deixou de existir. É verdade. 70 anos depois de Cristo, Israel deixou de existir. General Tito, numa guerra, tomou Israel. Abraão nasceu em 1948 antes de Cristo. Forte. 1948 antes de Cristo, Abraão nasceu. Israel perdeu seu posto de terra, de país, 70 anos depois de Cristo. Mas a promessa de Deus para o renascimento de Israel está em Daniel, capítulo 4, né, pastor? Não, Isaías, capítulo 66, versículo 8, quando diz... Isaías 66, 8. Vamos ler juntos. Diz assim a palavra do Senhor: quem jamais ouviu tal coisas? Quem viu coisa semelhante? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nascer uma nação de uma só vez?
mas logo que Sião esteve de parto, deu à luz aos seus filhos. A Bíblia diz: pode uma nação nascer em um único dia? É verdade, Deus. Então, preste atenção, eu quero que vocês prestem bem atenção nos números. Israel voltou a ser a nova nação quando? 1948 depois de Cristo. Então, a nação de Israel voltou a ser um país após ele ter perdido 70 anos depois de Cristo. Ele perdeu o direito de ser uma nação. Passou todo esse tempo, foram expulsos, os judeus foram expulsos, dispersos da terra. Em 1948, ressurge novamente Israel. Então, 1948 a.C., Abraão nasce. 1948 depois de Cristo, Israel ressurge. Israel vem de Abraão. Então, podemos ver, pastor, é que uma geração, hoje, na estatística, uma geração, ela dura entre 70 e 80 anos. É verdade. Isso está escrito em Salmo, capítulo 90, versículo 10. Salmo 90, versículo 10. Salmo 90, 10. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se algum, pela sua robustez, chegarem a 80 anos, a medida deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos, ou morremos. Então, uma geração é de 70 a 80 anos. Perfeito. E Mateus 24 e 32... Mateus 24, 32 e 33, ele fala sobre a figueira. Aprendam a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando vierem todas essas coisas, saibam que ele está próximo. Ele está às portas. Então, Israel, representado na figueira. Essa figueira representa Israel. O seu renascimento, Israel nasceu, brotou, floresceu, deu frutos. E quando chegar a esse ponto, Israel será ceifado. É verdade. O povo de Israel é um povo escolhido por Deus. Então fazemos as contas, 1948 para 2020, temos 72 anos. Forte, hein? 72 anos. Eu quero que vocês... isso eu estou mencionando. São dados, né? São dados e é bíblico. É tão importante, Everaldo, só complementando a tua fala, essa questão da figueira, né? A figueira voltou a florescer quando Israel, ele voltou a ser um país. Voltou a ser um país. Quando ele voltou a ser um país, ali então a figueira ela floresceu novamente. E como nós estamos falando de números, né? Realmente são dados que não dá, falando do Apocalipse, para deixar passar. Então, hoje, muitas pessoas perguntam, eu digo, Israel é o relógio da volta de Jesus. Israel é o termômetro da volta de Jesus. E o cenário está sendo preparado. O cenário mundial está sendo preparado para a grande volta de Jesus, para a manifestação do anticristo. Isso a gente vai falar mais ali na frente. Mas, realmente, precisamos se atentar, porque é bíblico, né? Isso que nós estamos falando aqui. Jesus, ele prometeu que um dia ele iria voltar para levar aqueles que creem nele para o céu. E
Esse dia será o fim do mundo, e para os salvos será o dia da ressurreição e o início de uma vida eterna com Jesus. Ninguém sabe quando Jesus voltará. Então, eu até acompanhei esses dias pela internet, existem alguns falsos profetas, e aí eu já abro um leque aqui, um parênteses, para dizer para você que é membro aqui da nossa igreja Batista Nacional de Nova Santa Helena, ou para você que tem um carinho especial pelo nosso trabalho, tanto eu quanto o Everaldo, nós estamos aqui para sanar todas as suas dúvidas. Iremos deixar o nosso contato, o nosso WhatsApp particular, nesta postagem acima ou abaixo, para que você possa tirar suas dúvidas com a gente. Nós estamos aqui não menosprezando o trabalho de muitas pessoas que estão aí online e fazem um trabalho muito sério, mas existem muitos falsos profetas, existe sim muitas pessoas que pregam uma coisa que não existe. E tem muitos crentes, muitas pessoas que conhecem o Senhor ou estão começando a sua caminhada que acabam acreditando nessas coisas. Eu vi agora há pouco tempo um canal de uma pessoa, não vou citar aqui o nome, mas que tem aí milhões de seguidores, e o cara disse que Jesus iria voltar agora nessa Páscoa. Iria voltar no dia 9 e Jesus não voltou no dia 9. Tentou adivinhar a volta de Jesus agora para a Páscoa, inventou um monte de série de situação e Jesus não voltou agora na Páscoa. Então a gente precisa tomar cuidado com as informações que nós temos adquirido. As fontes aqui, para preparar um estudo desse, poder estar passando para vocês em primeira mão, além do conhecimento que nós temos adquirido, temos estudado, fazemos aí teologias recomendadas a nível nacional, como do Systemate, aqui no estado do Mato Grosso, formando muitos e muitos pastores. Também temos buscado conhecimento, mas fontes realmente que têm um fundamento. Fontes seguras. Não tem como passar uma informação para vocês que não seja verdadeira. Além do mais, esse é um assunto muito sério, né, Veraldo? Sim. E a outra questão, esses dados que eu estou passando, sim, tá? Eu volto a dizer, o dia e a hora ninguém sabe. A Bíblia diz, Jesus disse, o dia e a hora ninguém sabe, nem eu sei, somente o Pai. É verdade. Somente Deus sabe. Mas Ele deixou os sinais. E os sinais estão aí, né? Os sinais estão aí. Então, por isso que a gente estudando, né, ouvindo também pessoas, né, que realmente têm um caráter, né, pessoas de confiança, sim, né, que nos passam informações, né, que a gente louvamos a Deus pela vida dessas pessoas. Glória a Deus. Né, Glória a que a gente não trabalha sozinho, a gente não faz a obra de Deus sozinho. É verdade. Né, pastor? É verdade. A gente sempre busca conhecimento bíblico, mas também conhecimento de pessoas que têm um alto nível de teologia, né, pastor? Verdade. Então, para a gente passar uma informação segura, mas dentro da palavra de Deus. Glória a Deus. Tá? Dentro da palavra de Deus. Então, o dia e hora ninguém sabe. Mas esses dados são verídicos. São reais. São reais. Ninguém sabe quando Cristo voltará, mas Ele nos deixou algum sinal. É justamente o que o Everaldo está dizendo. Antes da sua vinda, haveria guerras, fomes, terremotos. Vai analisando aí, vai vendo as informações dos últimos dias. Rumores de guerra, pastor? Rumores de guerra, fomes, terremotos, perseguição aos cristãos. E aqui eu vou abrir um leque. Segura aí, perseguição aos cristãos, e eu já volto a falar um pouquinho sobre isso também. Falsos profetas, nós acabamos de falar aqui, né, nesse momento. E pessoas fingindo ser Jesus. Muitos dirão ser Jesus nos últimos dias. Acontecerão sinais no céu e na terra, e o evangelho será pregado em todas as nações. A segunda vinda de Cristo será claramente visível. Algumas pessoas perguntam, pastor, será como num piscar de olhar? Tum! Mas será muito visível. Não será o segredo. Todos os verão. Ele virá com o som de trombeta, e da sua voz e da voz do arcanjo descerá das nuvens, e os sinais servem para nos lembrar que a sua vinda está próximo e que precisamos estar pronto. Olhe para a pessoa que está aí na sua casa e diga assim para ele e para ela: nós precisamos estar prontos. Oh, aleluia. Amém? Amém. Vivendo em santidade, porque sem santidade ninguém verá a Deus.
Eu quero abrir um parênteses aqui, Everaldo, e antes de você dar continuidade, nessa questão da perseguição aos cristãos. Eu vi um testemunho pessoal de uma pastora que ela prega o evangelho no Egito. Ela foi com a sua família para o Egito, um lugar ainda que é proibido pregar o evangelho. E lá o marido dela acabou falecendo, foi pregando o evangelho e mataram o seu esposo, mataram também o seu filho. Ela retornou para o Brasil com a sua filha e aqui ela permaneceu durante 8 meses e Deus incomodou dizendo: volta e complete a obra que o seu marido começou. E ela voltou. E no testemunho que ela estava dando, ela disse: nós precisamos estar preparados para viver ou morrer por Jesus. Ele se entregou por inteiro. E nós, como cristãos aqui no Brasil, temos uma praticidade, uma facilidade para anunciar o evangelho e muitos têm se calado, não têm falado. É um começo de perseguição, Everaldo. Pastor, pegando um leque sobre a pessoa hoje, muitos cristãos se acovardando, vamos dizer assim, se acovardando para o evangelho, hoje, simplesmente por causa de um vírus, obedeceram a um homem só, a um homem. Se trancaram dentro de casa. Será que essas pessoas, quando vir o anticristo, uma tribulação maior, que ele está para mim, é bíblico, né? Será que essa pessoa, elas não enxergam hoje com a mesma facilidade que deram? Não que eu estou falando que não era para vocês seguirem as orientações, é só mesmo uma colocação que o mundo todo obedeceu a um homem só. É verdade. Obedeceu a um homem. E ninguém conhece, ninguém sabe quem que ele é. Só sabe que ele é da OMS. É verdade. E obedeceram. Será que a ordem mundial, muitos cristãos vai falar assim: não, isso é normal? E vão falar assim: não, isso é normal. Opa, tá liberando crédito para nós aí, tá liberando tudo. Tá nos facilitando para nós passar essa dificuldade. Então, pegando, abraçando tudo que tá vindo dele. Será que muitos não vão aceitar isso? É verdade. E isso é um ponto de reflexão. Verdade. Tá? Para nós, cristãos, não cair nessa cilada. É verdade. E sem contar, Everaldo, que nós temos a oportunidade de anunciar o evangelho até mesmo para a nossa família dentro de casa e para as pessoas. Olha quantas pessoas estão nos acompanhando aqui através dessa live. Beatriz, Denise, Lucinéia, Claudete. Quantas e quantas pessoas estão aprendendo um pouco mais sobre o Apocalipse, sobre a volta de Jesus, aqui através dessa live. Então nós temos ferramentas hoje que lá atrás nós não tínhamos. E hoje nós temos para pregar o evangelho. E muitos estão se calando mediante a toda essa ferramenta. É diferente daqueles que não se atualizaram, não conseguem executar ou usar essas ferramentas. Mas assim mesmo, nós não devemos nos calar. E falando da perseguição, Everaldo, acerca dos cristãos, nós podemos dizer, e não vou generalizar, isso que eu vou dizer aqui agora, não generalize, mas é uma realidade, nós estamos vivendo o começo de perseguição. Sim. Porque vários e vários comércios voltaram a funcionar, vários e vários lugares voltaram a funcionar. No momento de desespero e no momento de angústia, o último lugar de refúgio, ou talvez o primeiro lugar de refúgio, é a igreja. É a igreja. Que é o hospital, né? É o hospital. É o hospital. E aonde as pessoas irão procurar se as igrejas estão fechadas? Eu disse desde o começo, quando começou essa pandemia, eu tenho atendido as pessoas com todas as exigências do Ministério da Saúde, tomando todas as precauções, mas eu não tenho deixado de orar. A igreja está em reforma onde nós estamos, mas eu tenho orado diariamente por pessoas, porque nós somos a igreja. A igreja não pode parar, mas abriram tantas coisas e por que a igreja não pode voltar a funcionar? É um começo de perseguição? E eu fico muito triste, pastor, também, é a questão... Nós estamos transmitindo em lives, né? Sim. E muitos cristãos
não estão assistindo. É verdade. Até tem oportunidade, Tem né? oportunidade, igual o pastor falou, igreja não é 4 paredes. Igreja somos nós. É verdade. E a Bíblia diz, o povo perece, se entrega com facilidade, por falta do quê? Conhecimento. Conhecimento. E muitos não dão valor. É verdade. Preferem, não, quando voltar a funcionar a igreja, nós estaremos juntos. Mas nós temos que estar unidos juntos também, agora nesse momento. Esse é o momento, né? Orando um pelo outro, compartilhando o Evangelho de Cristo. É verdade. Um com os outros. Mesmo que você não esteja falando, ministrando em lives, compartilhe. É verdade. É uma maneira de levar o Evangelho. Evangelizar. Né? Com toda certeza. Não me esqueça, pastor, quando o servo de Deus, ungido de Deus, chegou ao pastor, da floresta, e falou assim, pastor, esse é o momento de você alargar as tendas. É verdade. Alargar as tendas. Nós viemos de lá, né, pastor? Confesso que nós viemos de lá com outro pensamento, verdade. Outra atmosfera. Verdade. Vamos construir novos templos, vamos aumentar, porque agora vidas e mais vidas vão chegar até o templo. E o que Deus fez? Permitiu que esse vírus chegue até a população, para a população ficar em casa e nos dê essa ferramenta. É verdade. Quantas mil vidas nos estão ouvindo, assistindo agora? Mais de 45 mil pessoas acompanhando aí. Agora, nós vamos alargar as tendas, construir templo para 1.000 pessoas, sendo que mais de 40 mil pessoas, vidas foram alcançadas. E só aproveitando, Everaldo, quero já dar um abraço aqui, mandar um abraço para o irmão Lindomar. O irmão Lindomar tem sido bênção em nossas vidas e Deus abençoe, irmão Lindomar. Tem me ajudado muito, né, com essas ferramentas aqui, né. O irmão Lindomar me abençoou com tablet, também com notebook, para que nós possamos aqui estar fazendo as lives. Então, um abração, Lindomar, que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente. E só para dar continuidade, vereador, antes de você entrar aí, justamente nessa questão da perseguição, né? Eu até comentei com uma pessoa hoje, é muito cacique para pouco índio. É muitas informações. O presidente passa uma informação, o governador passa outra, o município passa outra. Aí o pessoal da saúde também, né, com toda a autoridade que foi instituída, também faz a sua parte, enfim. E até mesmo as lives em muitos e muitos lugares estão sendo perseguidas, estão tentando parar até as lives, para você ter uma ideia. Mas eu digo que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja. A igreja continuará avançando, a igreja do Senhor continuará pregando e anunciando a palavra a tempo e a fora de tempo. Nada pode parar um verdadeiro adorador. Eu queria deixar muito claro isso e complementar também com um versículo que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11. Um abraço para o presbítero Tiago Moreno. Deus abençoe sua vida, querido. Em nome de Jesus. Uma honra poder tê-lo aqui junto conosco nessa live. De Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11 diz: que lhe disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como vocês viram subir. Eu vou traduzir para você. O Senhor, ele foi elevado aos céus. E o anjo disse, por que vocês estão olhando para o alto? Da mesma maneira que ele foi, ele vai voltar buscar a sua igreja. Aleluia. Jesus está voltando. É tempo de orar. É tempo de voltar para Deus. É tempo de se arrepender e de ficar atento aos sinais que já estão acontecendo. Aleluia. Pastor, falando mais sobre... Nós falamos sobre guerras, né? Sim. Rumores de guerras. Só nessas 2 décadas, né, pastor? Quantos rumores de guerra não teve? É verdade. Só nessas 2 décadas. Do século XXI. Nós podemos mencionar... houve uma possível guerra comercial entre Estados Unidos e China. Sim.
Houve. Tá? Na Síria teve um pequeno atrito entre Estados Unidos e Rússia. São países influentes, né? Sim, É o que influencia na economia mundial. é verdade. Tá? Estados Unidos e Coreia do Norte, Estados Unidos e Irã. Tudo isso aconteceu há poucos dias. Há pouco tempo atrás aconteceu isso. Então, esses são rumores de guerra. Muitos dizem, mas isso é comum. É verdade. Mas você também, muitos têm que falar, isso é comum. A volta de Cristo está próxima. Tá? Por ser tão comum, vocês não estão se apegando à volta de Cristo. Vocês estão esperando mais rumores, mais guerras, igual eu falei anteriormente, mas não estão se apegando à volta de Cristo. Jesus está voltando. O que mais esperar? É verdade. Não há tempo mais para perder. Não há mais tempo. E o mundo, a palavra de Deus diz, o mundo passa, mas a palavra de Deus jamais passará. Muito forte. Ela permanece. Aleluia. Ela permanece. Ela permanece. É verdade. O homem falha. Mas Deus jamais falhará com as suas promessas. O que Ele prometeu, Ele irá cumprir. Dia e hora, ninguém sabe. Mas suas promessas, Ele vai cumprir. Jesus voltará. Ele vai voltar. Ele vai arrebatar a sua igreja. Os mortos serão ressuscitados primeiro. Eles terão esse privilégio. Mas nós, que estaremos vivos, seremos transformados em um corpo glorioso, segundo o corpo de Jesus. É verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo o corpo de Jesus. Quando Cristo Jesus morreu, ressuscitou, Ele ressuscitou num corpo glorioso. Glória a Deus. Nem a matéria pôde segurar o corpo dele. É verdade. Quando os discípulos estavam reunidos, que Jesus chegou e atravessou as paredes, as portas estavam tudo fechadas com medo. Jesus chegou, olha a palavra que Jesus diz: paz seja com todos. É verdade. Tenham paz. Não atemorize. Tenham paz. Confie em mim. E hoje, Jesus está dizendo para você também: tenha paz no seu lar. Confie em mim. Confie mais em mim. Deixe de confiar no homem que é falho, mas confie em mim. É verdade. Você falando do texto aí em que você citou, né, sobre a volta de Jesus, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, diz assim: pois dada a ordem como a voz de arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia. Foi o que o Everaldo acabou de dizer. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para todo sempre. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28 diz: da mesma forma que como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. Possa ser o meu e seu pecado que o Senhor veio tirar. E aparecerá a segunda vez para não tirar o pecado, mas para trazer salvação para Aleluia. Todos aqueles que o aguardam. Que eu e você possamos estar ansiosamente aguardando Aleluia. a volta de Jesus, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, buscar a sua igreja. Esse é o evento mais importante. Aleluia, que nós Deus. aguardamos. É a volta de Cristo. É verdade, Deus. E eu quero
E cada um de vocês que estão ouvindo, estão assistindo essa live, coloque em seu coração também Aleluia. esse desejo. Aumente o máximo esse desejo de conhecer a Deus. Conheça Cristo Jesus hoje, através da live. Verdade. Que você terá o direito de conhecer pessoalmente a Cristo. Porque Ele voltará e nós iremos reinar com Ele por toda a eternidade. Glória a Deus. Pastor, sobre o arrebatamento da igreja. Glória a Deus. Nós que somos cristãos, pré-tribulação. É verdade. Nós acreditamos que a igreja não passará pela tribulação. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Como será? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 17. Vamos ler juntos? 1 Tessalonicenses. Vamos ler aqui. Deixa o pastor achar aqui. Será o arrebatamento da igreja. Esse é o arrebatamento da igreja. E Cristo Jesus, ele não vai vir na terra. Verdade. O arrebatamento da igreja, tá? Esse não será a segunda vinda de Cristo na terra. Será o arrebatamento da igreja. Tá? Então, Jesus virá nas nuvens, os mortos serão ressuscitados e nós estaremos vivos, seremos transformados num corpo glorioso e encontraremos nos ares com Cristo Jesus. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13. 4, versículo 13. Diz assim, 13 em seguida? Isso. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. É isso? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 6. 13, perdão. Isso. Pastor leu antes. Vamos lá. Amém. Vamos aqui. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que vocês não entristeçais como os outros que não têm esperança. Os que já morreram em Cristo, que estão dormindo, tá? Já morreram. Esses serão ressuscitados. Porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com ele. Muitos dizem, mas como que esses que morreram, um exemplo, morreram em acidente? Muitos questionam isso, pastor. O carro bateu, pegou fogo, virou cinza. Como que essa pessoa vai ter um novo corpo na cinza? Da cinza, muitos países, alguns países eles não enterram, eles cremam. É verdade. Como que essas pessoas que morreram nessa situação vão ter um corpo? Aí vamos lá para Gênesis. É verdade. O homem foi feito do pó. Se Deus, aqui, tá na Bíblia, ele ressuscita, tem o poder para ressuscitar, por que não transformar? É verdade. Por que não pegar Aleluia. esse pó e transformar num corpo? Verdade, ele fará. Ele fará tudo isso. Glória a Deus. Dizemos vós, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficamos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum procedemos aos que já dormem. Versículo 16. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, aleluia, e a voz do arcanjo, o som da trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Oh, aleluia. E no versículo 18 ele encerra dizendo, portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Então, a igreja
nós que estamos vivos, o arrebatamento fosse hoje, os mortos, só que isso é no abrir e fechar de olhos. Os mortos serão ressuscitados e nós seremos transformados. Glória e a Deus. Nos encontraremos nos ares com Cristo Jesus. Aleluia! Oh, aleluia! Isso é o bom. motivo assim, de nos alegrarmos. De nos alegrarmos. A todos vocês que estão assistindo, se alegre no Senhor. É verdade. Deus. Se alegre porque essa promessa, ela irá se cumprir muito em breve. É verdade, Senhor. Irá se cumprir muito em breve. Não sou eu, Everaldo, pastor Eves está falando, não. É a Bíblia. É a palavra de Deus. Verdade, Deus. Então, após o arrebatamento da igreja, o que irá acontecer? Nós iremos reinar com Cristo. É verdade, Deus. Nós iremos até as bodas do Cordeiro. Mas antes de chegar às bodas do Cordeiro, nós temos que passar por 3 etapas. Nós iremos ser julgados. É verdade. Primeiro julgamento que nós vamos ter é sobre a nossa convivência entre irmãos. Nossa convivência entre irmãos. A segunda, pastor. Verdade. O que nós fizemos? O que nós fizemos ou deixamos de fazer aqui nessa terra, né? Porque tem muitos que fazem algo, mas esperando algo em troca. É verdade. Muitos vão ter surpresa naquele dia. Vão ser salvos, claro. Vão ser salvos. Mas na hora de receber seu galardão, aquele que fazia a obra de Deus com amor, sem esperar nada em troca aqui na terra, somente esperando o galardão no céu, esse estará recebendo o seu galardão. Aí chega nós que dizemos, opa, eu faço isso, eu faço aquilo, eu ajudo fulano. Chega lá a tua vez, é um ponto de reflexão para você. É verdade. Que eu vou dizer agora nesse momento. Chegará a sua vez. E você vai ver aquela pessoa que você nem imaginaria que estaria recebendo esses galardões. De repente você imagina, se essa pessoa está recebendo isso aí, eu vou receber muito mais. Chegou a tua vez, você vai receber o quê? São as palmas. Porque você venceu. Simplesmente porque você venceu. E aquilo que você fez aqui, você fez para receber o seu galardão aqui. É verdade. Você ajudou o próximo, mas esperando recompensa aqui, né? É por isso que nós não devemos se apegar nas coisas desta terra, né, Everaldo? Sim. E muito bem enfatizado o que você colocou. Nós somos uma igreja que nós cremos que nós seremos arrebatados antes da grande tribulação, né? O que nós acreditamos. A gente vai ter um momento de falar um pouquinho mais sobre isso também. A nossa live já está aqui com 1h07. Hoje é segunda-feira. Na quarta-feira, Everaldo, voltamos com mais uma live? Voltamos com mais uma live para a gente poder... de Deus vai voltar. Se assim o Senhor permitir, né? Se Jesus não voltar nesses dias... Nós estamos esperando hoje... Qualquer momento o Senhor pode voltar, é por isso que nós temos que estar alerta. Então nós faremos outra live na quarta-feira, às 19h30. Estarei aqui junto com o Everaldo e nós iremos dar continuidade nesse ensino, né? E já ir caminhando aí para a fase final, falando sobre os selos, falando sobre a volta de Jesus de uma maneira mais profunda, para que você venha sanar todas as suas dúvidas. Como eu disse, os nossos WhatsApps particular vai estar logo acima desse vídeo, numa próxima postagem, ou até mesmo nesse próprio vídeo. E se você tiver alguma dúvida, você pode nos enviar, você pode comentar aqui nos comentários, que nós teremos o maior prazer de poder estar lhe respondendo em nome de Jesus. Só acrescentando, pastor, a próxima live
Provavelmente a gente vai estar enfatizando mais o arrebatamento, a segunda vinda de Cristo. Glória a Deus. Tá? Que nós já vamos estar no céu. Glória nós vamos vir, né, lutar com Cristo, né, contra o povo, contra as nações que estará na guerra contra Israel. Nós estaremos vindo, né? Nós estamos vindo para lutar contra essas nações, defendendo Israel, tá? Que será a guerra do Armagedon. Verdade. Vamos falar também sobre a grande tribulação, muito importante, tá? Que a igreja não passará. Em nome de Jesus. Muitas não passará pela grande tribulação. Muitas pessoas creem que irão passar por essa grande tribulação. Nós vamos trazer alguns argumentos bíblicos aqui. Isso é tudo referências bíblicas. Na palavra, na palavra de que de Deus. Nós não iremos passar, e é nisso que nós acreditamos, né? Então, se você teve algum outro estudo que acredita que vai passar a grande tribulação, cada um tem a sua teologia interior. Nós, como os pastores, né, como anjo aqui da igreja de Nova Santa Helena, daquilo que eu tenho aprendido, eu tenho também transmitido junto com o Everaldo aqui para vocês. Então nós cremos que nós não iremos passar por essa grande tribulação. E nós vamos explanar sobre tudo isso, Sim, né, Everaldo? E tudo é base bíblica, tá? A gente vai falar sobre a grande tribulação que a igreja não vai passar, tá? Mas mencionando na palavra de Deus. E vamos falar, provavelmente, pastor, eu creio que na quarta-feira não vai dar tempo a gente terminar. Então, provavelmente, na sexta-feira, a gente vai falar sobre o milênio, tá? E o juízo final. Aleluia. Tá? Então, deixamos para sexta-feira o fechamento. Mas não perca essa série. Não perca. Porque hoje você aprendeu sobre os sinais da volta de Jesus, né? Qual deve ser o nosso papel, qual deve ser o nosso comportamento, se nós devemos vigiar, se nós devemos orar, como que nós devemos estar preocupados, espantados? Não, alegres, esperando o Senhor. Então, quarta-feira o Everaldo vai dar continuidade, o pastor também vai estar aqui presente. E na sexta-feira, o fechamento dessa série de mensagens aí, Apocalipse e a volta de Cristo Jesus. Mais alguma palavra, Everaldo, para complementar? É só acrescentando que tem vários outros pontos, né, sobre o que antecede a volta de Cristo. Só que por causa do nosso tempo, se fosse para nós explicar o Apocalipse, nós precisaríamos uns 30 dias de live, né? Mas se Jesus não voltar, nós vamos estar fazendo estudo do Apocalipse completo com você. Quem sabe daqui a pouco o Senhor sopra esse vírus para longe aí, né? Extermina esse vírus e a gente vai poder aprender aqui pessoalmente e transmitir também. Transmitir diretamente para a igreja online, que é o nosso objetivo, é o nosso propósito, né, pastor? Verdade. O pastor chegou aqui em Santa Helena, eu levei a ele, pastor, vamos fazer transmissões ao vivo, né? É verdade. Porque muitos não podem, a igreja por morar em outras cidades, né? Em outros estados, né? E querem assistir, acompanhar a mensagem. A gente vamos fazer essas transmissões ao vivo também. Em nome de Jesus, isso aí vai ser concretizado em nossas vidas. Aleluia. Eu creio. De nós iremos fazer o possível. Quero ler um capítulo aqui, um versículo na realidade. Apocalipse, capítulo de número 19, versículo 11 a 16. Talvez seja um dos versículos que nós vamos ler aí na sexta-feira, não sei. Mas aí o Everaldo está preparando ali o estudo, né? E sem conhecimento o povo padece. Precisa ter conhecimento, mas fonte verdadeira da palavra de Deus. Amém? Apocalipse, capítulo 9, versículo 11 a 16 diz assim: e vi os céus abertos, disse João, e disse diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com espada. Seus olhos são como chamas de fogo. Aleluia. E a sua cabeça muitas coroas. E um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com manto tingido de sangue. E o seu nome é a palavra de Deus. Os exércitos dos céus o guiam, vestidos de linho fino, deixa o pastor só voltar aqui um pouquinho, espera só um pouquinho. Vamos voltar aqui. Glória a Deus. Vamos lá, deixa o pastor dar continuidade. Trocando aqui o fundo musical. Deixa o pastor voltar onde eu estava aqui.
julga e guerreia com justiça, os seus olhos são como chamas de fogo, e a sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com o manto tingido de sangue, e o seu nome é a palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguirão, vestido de linho fino, branco e puro, e montado em cavalos brancos. Da sua boca sai uma espada afiada, com o qual ferirá as nações. Ele as governará com cedro de ferro. Ele pisa o lagar dos vinhos do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. E em seu manto, em sua coxa, estava escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Jesus. Jesus é o centro da vontade de Deus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Eu quero encerrar essa live dando a oportunidade para o Everaldo orar, fazer a oração de encerramento, e dizer que nós estamos aqui para levar aquilo que o Senhor tem compartilhado conosco. Levar o ensinamento que nós temos aprendido da parte de Deus. E que tudo que foi falado hoje sirva para o crescimento espiritual seu e de toda a sua família. Espero que de alguma forma, através da palavra de Deus, o Espírito Santo tenha te revelado a verdade e a vontade dele através de tudo que foi falado. Então compartilhe com mais alguém para poder estar fazendo a diferença na vida dessas pessoas. Everaldo, ora, encerra esta live nesta noite. Pastor, antes de orar, aleluia, eu quero ler um versículo aqui em Apocalipse, capítulo 22, versículo 19. Glória a Deus. Que fala sobre acrescentar ou tirar da palavra de Deus algo. Está aqui. E se alguém tirar quaisquer das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas nesse livro. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Jesus está às portas. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Ora vem, Senhor Jesus. Então, queridos, o que nós estamos trazendo hoje para vocês, e vamos trazer nas próximas lives, está na Bíblia. É verdade. Nós não queremos pagar o preço por aumentar ou diminuir, por tirar ou acrescentar algo que já foi escrito. Por isso que o Apocalipse, até quando o pastor pediu para mim fazer o Apocalipse, pastor, eu falei para ele: pastor, eu preciso estudar. E preciso também da compreensão do pastor para estar me ajudando também. Amém. Porque juntos somos mais fortes. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vamos orar a Deus agradecendo, primeiramente a Deus e aqueles que estão em sintonia, que estão ou assistindo agora, ou que vão assistir posteriormente essas lives, e pedindo para que Deus o dê um conhecimento, abre a mente de cada um, para que eles possam ter realmente o conhecimento da palavra de Deus, para que eles não possam perecer, igual o mundo está caminhando para a perdição. É verdade, Deus. Vamos orar a Deus. Querido Deus, eterno Pai, sim, Deus, te dou graça, meu Deus, obrigado, oportunidade, ó Pai, de estar levando a tua palavra. Aleluia. Deus querido, eu te peço nesse momento, ó Pai, entre em cada lar nesse momento, ó Deus. Ó Deus, entra, ó Deus, com providência nesse momento, ó Pai. Ó Deus, tira, ó Deus amado, todo medo, ó Deus, que está sobre essa família. Tira todo medo, ó Deus, que está sobre essa geração, ó Pai. Tira todo medo, ó Pai, que está, ó Deus, alojado, ó Deus, no coração dessas pessoas, ó Pai. Ó Deus, coloca, ó Pai, o ânimo, Pai. Coloca alegria sobre esses lares, ó Pai. Sim, meu Deus, venha transformar vidas, ó Pai. Aleluia. Meu Deus amado, curar enfermos, ó Pai. Assim Meu Deus, seja, livrar, Senhor, ó Deus, essa cidade. Venha livrar, ó Deus, esse país. Venha livrar, ó Pai, essa nação. Venha livrar, ó Pai, esse globo terrestre, ó Pai, dessa epidemia, ó Pai. Ó Deus, pois Tu és Deus, Tu és poderoso, Tu és Rei dos reis, Tu és Senhor dos senhores. Tu és Deus conosco e Tu
o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e tudo está nas tuas mãos, ó Pai, tudo, ó Pai, pois tu és o médico dos médicos, tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que Deus abençoe a cada um. Amém. E quarta-feira, se Deus quiser, Deus permitir, nós estaremos de volta, né, pastor, para fazer que honra mais essa live, né? A todos vocês que assistiram hoje, né? Compartilhem, tá? Que só assim vocês estão evangelizando, tá? Vocês também estão evangelizando. A partir do momento que vocês estão compartilhando essa live, vocês estão levando a mensagem de Deus aos corações, né? A cada um daqueles necessitados, né? E a palavra de Deus, ela é como uma espada de dois gumes, ela entra, né, na alma, né, no íntimo, e faz uma transformação na vida de cada um. Amém, pastor? Deus abençoe a todos. Então, quarta-feira, 19h30, o Everaldo vai estar aqui. Muito provável que o pastor também esteja. Nós iremos falar mais aí acerca do Apocalipse. E sexta-feira, o fechamento dessa série de mensagens. Você vai se surpreender na sexta-feira com o que Deus irá fazer aqui neste lugar. Você irá sentir a presença de Deus aí. Então, já fique ligado, fique já aí, anseie por este momento, tenha sede, fome da palavra de Deus, porque esse conhecimento com certeza vai edificar a sua fé. Everaldo, muito obrigado mais uma vez, pastor, meu filho. Uma honra poder estar aqui do seu lado, compartilhando esse momento tão especial. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.